Vítor Pinto, Luís Pedro Sousa e Rafael Soares, muito boa noite aos três. Começo por ti, Vítor Pinto. Vamos naturalmente estar atentos ao que acontece no Dragão, mas há surpresa na forma como o Benfica acaba por empatar hoje? Antes de mais, boa noite a todos, ao nosso Luís Pedro Sousa, ao Rafael Soares, hoje de todas as redes, todos estão com recorde na hora, com recorde em todas as horas, e dizer-te, vou recuperar um chavão do futebol português e dizer que houve duas partes distintas, a partir do momento que o Otamendi foi expulso, e numa decisão em que o Sr. Artur Gustavo Correia teve que esperar pela indicação do VAR, só deu cartão amarelo, como é típico no futebol português. As entradas violentas muito raramente dão cartão vermelho automaticamente, os árbitros graduam sempre para baixo, se for outras coisas já são mais agressivos nas decisões, e a partir daí foi um jogo diferente. E o Benfica teve que sofrer, até porque o Sr. Gustavo Correia depois deu 15 minutos de descontos, se calhar justificados devido às paragens que aconteceram, depois ainda deu pelo menos mais um minuto a partir desses 105 e claramente José Mourinho não gostou nada disso. O que se pode dizer é que se viu um Benfica completamente na primeira parte no comando da partida, surpreendentemente autoritário e a impor completamente... Vítor, deixa-me só também pontuar as imagens que estamos a ver. É que percebemos claramente que José Mourinho não está nada satisfeito com a equipa de arbitragem, com a atuação da equipa de arbitragem. Oh, André, o que vai dar polémica claramente aqui neste jogo vai ser um lance na primeira parte em que Sheldrup invade a área, tentar fazer um cruzamento, a bola vai ao braço do Rodrigo Pinheiro, lateral do Famalicão, e apesar de ter sido analisada também pelo VAR, como tem que ser, o árbitro não marcou, mas isso também não marcou no penalti sobre Ivanovic, teve que esperar para o vídeo-árbitro, e Rui Oliveira também não assinalou. A questão de fundo aqui é que José Mourinho vai recordar, e por aí tu fizeste bem em lembrar as queixas do Benfica em relação à nomeação que o Record revelou, que o facto da grande polémica que envolveu Gustavo Correia no Benfica Casa Pia foi um lance em que a bola bate no corpo de António Silva, vai ao braço esquerdo, por todo o entendimento que existe na arbitragem, não devia ter sido assinalado pontapé de penalti contra o Benfica empatou esse jogo na Luz, mas também foi entendido que o vídeo-árbitro não poderia intervir. Portanto, neste caso, o Sr. Gustavo Correia, nessa altura, foi rápido a disparar no apito, desta vez não disparou o apito quando a bola vai ao braço de Rodrigo Pinheiro, e a partir daqui quase que ficaremos muito surpreendidos se José Mourinho não usar esse lance nas críticas que vai tecer no final do encontro. Mas seja como for, viu-se um José Mourinho, sobretudo a partir da expulsão do Otamendi, muito agitado, muito intranquilo, muito revoltado, a levantar-se muitas vezes, e não podemos esquecer, este empate relança a luta pelo segundo lugar, porque o Benfica, ao ter perdido estes 2 pontos, permite que, se o Sporting reagir frente ao Vitória de Guimarães, ficará à espreita de mais um deslize do Benfica contra o Sporting de Braga ou contra o Estoril para poder recuperar o segundo lugar. Portanto, o próprio segundo lugar fica muito mais disputado a partir deste empate do Benfica em Famalicão. Luís Pedro, o Benfica tem razões de queixa da arbitragem de hoje? Boa tarde. Parece-me que há aqui um lance que é um lance que eu acho que é importante, que é a mão de Rodrigo Pinheiro, que é um lance de interpretação. Na minha opinião, seria penalti. Só que o jogo não se resume aos casos de arbitragem. O jogo foi muito mais do que isso. É que foi mesmo. Deixa-me só dizer, Luís Pedro, que temos a indicação neste momento que o Benfica vai entrar em blackout, portanto hoje ninguém fala depois do jogo, nem nenhum jogador, e à partida não sei se José Mourinho falará na conferência ou não, mas para já neste momento não há ninguém do Benfica a reagir. Sim, estava eu a dizer que o jogo não se resume aos casos de arbitragem. O jogo foi muito mais do que isso. Como o Vítor Pinto já disse de alguma forma, houve um jogo até à expulsão de Otamendi e houve outro jogo depois da expulsão de Otamendi. Bem expulso? Bem expulso, parece-me que foi inequívoca. É inequívoco que é lance para cartão vermelho. O Benfica entrou muito dominador, utilizou aquela forma do derby, a fazer uma pressão muito alta, que surtiu logo o efeito e dominou o jogo a seu belo prazer durante a primeira parte. Na segunda parte, praticamente no princípio, há a expulsão do Otamendi que muda tudo. É claro que o Famalicão ficou em vantagem de ter mais um homem, mas eu não consigo perceber o recuo do Benfica, aquele recuo quase em pânico que o Benfica teve. Eu sei que estão a jogar com menos um homem, mas se recuam as linhas todas para perto da grande área, como é óbvio, a bola só se vai jogar ali. E só jogando ali
também se torna óbvio, por outro lado, que o Famalicão vai estar sempre a jogar na área do Benfica. E isso, de alguma forma, também justifica o empate. Aliás, logo depois da expulsão de Otamendi, há uma jogada em que Gustavo Sá falha um gol feito. E depois o Benfica não sai das imediações da área. Porquê a necessidade de recuar tanto? Ok, tem menos um homem, mas porquê a necessidade de recuar tanto? Eu acho que isso, de alguma forma, explica o facto do Benfica ter empatado. De qualquer forma, o Benfica ainda sai de Famalicão vivo, ou seja, dependendo apenas de si próprio para conseguir o segundo lugar, que é a única coisa que está em jogo neste momento. Rafael Soares, além do tal lance da bola ir à mão de Rodrigo Pinheiro, que o árbitro entende que não é penalti, há também a questão no segundo gol do Famalicão, o lance que dá pontapé de canto poderá não ter sido um pontapé de canto. Confesso que precisamos de mais imagens, se calhar, para ver. Não sei se tiveste uma percepção clara, se aí também houve um erro, ainda que isto é sempre subjetivo, não é? Falar de um pontapé de canto mal marcado. E já aqui falámos esta época dessas questões. Era a primeira vez esta época, André. Não é a primeira vez que se falam de pontapés de canto que depois resultam em gols e que dão direito a protestos. Mas não sei se nesse lance tivesse a oportunidade de ficar mais esclarecido com as imagens. Boa noite. Não consigo. E ainda não tive tempo de ir frame a frame olhar para esse lance. E de qualquer forma, um canto não é propriamente sinónimo de golo. E de qualquer forma, havendo dúvidas, não é propriamente o tal lance que estávamos aqui a traçar semelhanças com o do Kenda, que aí claramente não era canto. Portanto, ficam muitas dúvidas. Já há dois lances que marcam mais claramente no que toca à arbitragem. E posso ter já a dizer, acho que não posso revelar já tudo, mas acho que as análises dos nossos especialistas de arbitragem em relação ao braço do jogador do Famalicão, vamos ter aqui discussões entretidas, porque parece-me que não vai haver muito consenso. Em relação ao Otamendi, parece-me muito bem expulso. Já agora mais um jogo em que a experiência de Otamendi, a liderança de Otamendi, tão elogiadas, afinal comprometem o Benfica. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que Otamendi compromete o Benfica numa altura em que o Benfica parece ter as coisas relativamente controladas. E o jogo de facto muda, o Famalicão encosta o Benfica às cordas. Eu acho que a expulsão de Otamendi não pode explicar tudo. O Benfica continua a ter individualidades superiores ao Famalicão e foi completamente encostado. O Benfica já tinha desistido de jogar ainda antes da expulsão de Otamendi. Foi completamente encostado e encostou-se. Sim. A questão é esta, é que não se consegue perceber muito bem. Assumiu o 4-4-1. Há mais de meia hora para jogar, o Benfica está a ganhar 2-0 e vai para as imediações da sua área. E só dar uma última nota sobre isso, porque o Benfica já tinha desistido de jogar antes da expulsão de Otamendi. O último remate à baliza do Benfica é no 2-0, depois não volta a rematar à baliza. E só para concluir, José Mourinho disse há uns tempos que era uma parolice deitar guarda-redes a tirarem-se para o chão. Espero que o Trubin esteja bem de saúde, porque hoje vimos-lo muitas vezes na relva. Vítor, também achas que estaremos cá certamente para analisar ao detalhe todos estes lances e certamente que vai haver reações por parte do Benfica, mesmo que não seja no dia de hoje. Mas parece-te que de facto também há responsabilidade de José Mourinho e da equipa? Estás a mostrar parece-me o Trubin, não é? A luz do teu telemóvel não está a ajudar, mas parece-me um equipamento do Trubin. O foco a bater aqui no ecrã, mas vou dizer isto. No meio de tudo, o Benfica acaba por ter um momento de felicidade. É quando o Rodrigo Pinheiro faz um grande remate fora da área. E eu creio que já aos 104, 105 minutos, 100 minutos e 20 segundos, imagina tu. 100 minutos parecia um prolongamento. E a bola bate na trave, bate no chão, bate creio que na perna esquerda do Trubin. E apesar do Trubin estar em frente à baliza, a bola caprichosamente sai para a linha final. Portanto, o Benfica, no meio de todos os problemas, todas as queixas, toda a revolta, toda a desconformidade com muita coisa que se passou em campo, o Benfica, naquele momento, já depois dos 100 minutos de jogo, ou pelo menos de tempo que o árbitro tinha dado, acaba por ter uma enorme felicidade neste lance do Trubin. Era muito ingrato para o Trubin, mas também era um grande golo do Rodrigo Pinheiro. Portanto, foi mesmo, o Benfica hoje pode ter claramente evitado uma bala que poderia pôr em xeque já nesta jornada ao segundo lugar. E vamos estar muito atentos ao que José Mourinho vai dizer sobre o que se passou no estádio 22 de junho. Se é que vai falar, se não for falar, vamos ficar à espera que Rui Costa ou um comunicado do Benfica
se pronunciem, não acredito que o Benfica vai ficar Vítor, em já silêncio. agora, e eu vou pedir se podemos mostrar as imagens de Otamendi a sair, sai muito revoltado Otamendi com a decisão, a apontar para o símbolo, teve ali uma reação muito intempestiva quando saiu Otamendi. A minha pergunta é se entendes a reação de Otamendi quando parece, pelo menos, acho que também é a tua opinião, de que não há nada a dizer da decisão do árbitro. Não, muito pelo contrário, este tipo de lances, a crítica que nós fazemos, e fizemos, por exemplo, no último Futebol do Porto Sporting, haver lances deste tipo que não são imediatamente sancionados com cartão vermelho direto. E tem que haver proteção aos jogadores e tem que haver mais prudência em algum tipo de entradas, como estas aqui. Eu creio que o Otamendi, depois a partir daqui também há alguma reação das bancadas, também existe outro tipo de situações que fazem o Otamendi, que se mostrou logo a revolta. Nota isto, o Otamendi quando leva o cartão amarelo, mesmo ao levar o cartão amarelo, entrou logo em diálogo com Gustavo Correia. Parecia que estava a discordar do cartão amarelo. Portanto, imagina tu quando depois se percebe que o lance está a ser visto pelo vídeo-árbitro, que o árbitro é chamado para fazer o visionamento, é ainda como mais desconforme com o que está a passar, o Otamendi deve ter ficado. Repito, ele já estava a dialogar com o árbitro e a criticar, ainda na altura em que estava a ver cartão amarelo. Portanto, claramente o Otamendi tem uma leitura do lance completamente diferente, mas não creio que seja correta. A entrada do Otamendi é claramente para cartão vermelho direto, não há nada a dizer sobre isso. O Benfica vai ficar para a recepção Sporting de Braga sem o Otamendi e sem o Richard Rios, que viu o 9º cartão amarelo deste campeonato. Como já aqui dissemos, é um jogo marcado por muitos episódios polémicos e há também confusão no final do jogo entre José Mourinho e o elemento do Famalicão. O Jornal Record também a dar conta desses momentos mais tensos e em todas as plataformas pode também ver esse momento e as imagens recolhidas pelas equipas de reportagem também do Record no local, mas muitos protestos por parte do Benfica depois deste jogo em que a equipa de José Mourinho acaba por ceder pontos e pode ver mesmo o Sporting terminar esta jornada com os mesmos pontos do Benfica, sendo que o Benfica tinha esse conforto de, mesmo com este empate, poder ficar no segundo lugar porque tem vantagem no confronto direto depois do último derby entre as duas equipas. São imagens que nos chegam de Famalicão, um jogo muito quente com vários casos de arbitragem que já sabemos também dividem os especialistas. Vamos também dar conta dessas imagens, Luís Pedro, de confusão também no túnel. É a indicação que tem neste momento, no túnel também Com José o Pedro Mourinho Bondo, lateral do Famalicão. É a indicação que também tem. Obrigado, Vítor. A informação vai-nos chegando aqui a conta-gotas. Luís Pedro, achas que o Benfica, de facto, José Mourinho, ao não ir falar hoje, e é a indicação que temos até ao momento, estamos a tentar confirmar também essa informação que nos chegou, faz bem ou deveria, se o Benfica se sente prejudicado, de facto, poder dizer alguma coisa? Estamos a ver a sala de imprensa, está vazia. Eu tenho muita dificuldade em avalizar ou concordar com alguém que tem a possibilidade de falar e não quer falar e que se remete ao silêncio. Não sei qual é a explicação, deve, com certeza, isto obviamente a especular, não deve querer dizer nada que não possa vir a prejudicá-lo, só se for essa a justificação. Mas eu tenho muita dificuldade, como eu disse, em avalizar blackouts e pessoas que têm a obrigação de falar. Isto, o José Mourinho não está a falar para mim, nem para ti, nem para o Vítor, nem para o Rafael. Está a falar para os adeptos do Benfica através de nós. Aqui a palavra através é muito importante. Vítor, e se não faz... Acho que o Vítor, Em concreto, tens alguma informação? O José Mourinho em Braga, quando disse que ganhou 3-2, ele próprio na sala de imprensa mandou um recado para Rui Costa, que levou a que Rui Costa tomasse a palavra em Braga. Portanto, a situação é similar. O Benfica considera. Agora, Vítor, estas são as imagens do túnel. Estamos a vê-las pela primeira vez, portanto, Força. estamos também a tentar descrevê-las à medida que vamos percebendo. Houve ali confusão no túnel, uma confusão a envolver José Mourinho e Pedro Bondo, do Famalicão.
Foi um momento mais tenso, percebemos que José Mourinho saiu muito irritado deste encontro, já tínhamos mostrado outras imagens que mostravam isso mesmo, mas há também ali uma confusão no túnel e a preocupação também, percebe-se de alguns elementos dos dois lados, em de alguma forma também apaziguar ali os ânimos que estavam, de facto, estavam muito quentes. Pedro Bondo está ali a ser Estamos a segurado, tentar, Vítor, aumentar a imagem o máximo que conseguimos para Sim. conseguir. O Pedro Bondo está ali a ser agarrado. Detalhe. O lateral do Famalicão que se terá pegado com o José Mourinho está ali a ser agarrado. É este jogador que está aqui a ser agarrado. E já percebemos que teve mesmo de haver intervenção de terceiros, de vários jogadores, até do Famalicão e elementos da equipa técnica do Famalicão que estão a agarrar o jogador que terá estado envolvido nesse momento mais tenso com José Mourinho. Não sabemos, e lá está, seria importante também, Rafael, nesse sentido, ouvirmos José Mourinho, não é? Até para perceber exatamente o que é que aconteceu no jogo, aquilo que aconteceu também nos casos mais polémicos, a leitura de José Mourinho, a forma como depois a equipa do Benfica recuou e quiçá também termos mais uma luz sobre o que aconteceu aqui. Eu tenho dificuldades em perceber em que medida é que o silêncio é uma forma de defender o Benfica, porque colocando-me na pele dos representantes do Benfica, que se sentem revoltados pela arbitragem, o Record noticiou também antes da partida que o Benfica estava revoltado com a nomeação do Gustavo Correia. Não sei o que é que o silêncio vai fazer com que o Benfica seja defendido. Quanto muito o Benfica vai levar uma multa porque os jogadores não apareceram à flash interview e, portanto, logo aí o clube não está a ser defendido e depois o silêncio não nos diz nada. Portanto, também seria muito interessante ouvir José Mourinho a falar do jogo e perceber porque é que o Benfica passou 70 minutos sem fazer um remate à baliza, mas pronto, assim José Mourinho não fala de futebol e também não protesta com a arbitragem, porque é muito fácil nós estarmos aqui a dizer José Mourinho também arranja uma maneira assim de não dizer algo que possa levá-lo ao castigo, mas José Mourinho é dono das suas palavras. Se não quer ser castigado, que não diga coisas que o levem a ser suspenso. Ele pode perfeitamente ir a uma conferência e falar do jogo só, se quiser. E agora custa-me perceber porque é que o silêncio é uma forma de defesa. Ou uma forma de protesto, no caso. Estamos a ver novas imagens que nos chegam de Famalicão. É um novo vídeo que nos chega também do final do jogo, que mostra mais momentos de tensão que se viveram já depois do apito final de Gustavo Correia. Há ali um aglomerado de protagonistas e os momentos mais tensos começaram eventualmente aqui. Neste momento há claramente preocupação por parte de vários elementos em segurar alguns jogadores. Aquele jogador parecia-me Prestiani, aquele que estava com o capuz parecia-me Prestiani, foi ali de alguma forma agarrado também. Estamos a ver aqui o início deste vídeo. É neste momento que há aqui, Vítor, e se calhar pedir também a tua ajuda para vermos, porque há este momento em que José Mourinho e parece-me precisamente Pedro Bondo acabam por se cruzar e trocam ali umas palavras. Terá começado aqui. Sim, o José Mourinho depois continua, no primeiro vídeo estávamos a ver o José Mourinho depois continua e vai a gesticular, mas foi aqui que se cruzou com o lateral, creio que internacional angolano do Famalicão, Pedro Bondo, e houve aqui claramente uma troca de palavras, um despique verbal entre os dois, que depois terá tido prolongamento pelo menos até à zona do túnel, porque vimos o Pedro Bondo a ser agarrado à entrada do túnel. Portanto, houve aqui, de facto, alguma tensão estes dois protagonistas. E agora a grande dúvida que vamos ter, Andreia, dentro do que o Rafael já tinha dito e o Luís Pedro salientou, é tal como aconteceu em Braga, onde José Mourinho teve quase que picar Rui Costa para Rui Costa falar. Desta vez, o grupo do Benfica, a equipa técnica, os jogadores não vão tomar a palavra, mas existe claramente uma revolta que já vem desde o meio da semana. Tendo o Benfica reforçado essa revolta com o que se passou em campo, o silêncio do grupo pode ser entendido para evitar castigos, mas alguém vai ter que sair a terreiro em defesa do Benfica e só entendo que possa ser o presidente Rui Costa. Se de facto há esta revolta toda por parte do José Mourinho e dos jogadores, não será compreensível que o presidente do clube não tome a palavra neste jogo, tal, por exemplo, como aconteceu em Braga a 28 de dezembro, quando o Benfica empatou por 2-2 frente à equipa arsenalista. Concordas, Luís Pedro? Se o sentimento do Benfica é que, de facto, foi muito prejudicado neste jogo, o Rui Costa devia falar hoje?
Alguém do Benfica devia falar. E mais uma vez, deixa-me só salientar aquilo, a minha intervenção de há pouco. Não é para mim, não é para ti, não é para o Rafael nem para o Vítor, é para os adeptos. Os adeptos têm o direito de saber qual é o posicionamento do Benfica face àquilo que aconteceu ao Famalicão. Mas também deixa-me voltar a realçar aquilo que aconteceu ao Famalicão. Há um erro, na minha perspectiva, claro, do árbitro, mas o jogo é muito mais do que isso. É uma expulsão inequívoca de Otamendi, e em que o Benfica depois recua no terreno de forma que me parece inexplicável, ou pelo menos de forma exagerada, fazendo com que o futebol se praticasse junto à área de Turbine e que estivesse, na minha perspectiva, na base de 2 golos. Eu gostava também, se me ainda é permitido, se ainda há tempo. Força, Vítor. Já temos segundos. Tenho 10 segundos para ti, Vítor. Pronto, muito importante, informação do Pedro Moraes, nosso repórter do Record em Famalicão, que garante e com imagens, que Rui Costa está no túnel. Portanto, o que quer que se esteja a passar neste momento no túnel do estádio 22 de junho, é na presença do Presidente do Benfica, Rui Costa. 10 segundos também, Luís Pedro, não sei se querias só concluir. Não, só sublinhar aquela mesmo. intervenção do Rafael Soares que me parece importante, da parolice do guarda-redes, voluntariamente se colocar no chão para perder tempo. Hoje aconteceu pelo menos 2 vezes contra o Bino. Costumamos dizer que quando são os outros é muito mais fácil de criticar. Quando toca a nós, às vezes utilizamos os mesmos métodos.